Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo bíblico britanicamente em ponto. 20 horas. Irmã Isabel, a senhora ora por nós? Para que nós possamos escutar, entender e viver a tua palavra. Nós te agradecemos pelo amor de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 3. Hoje nós iremos do versículo 10 até o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, do 10 ao 17. Semana passada falamos sobre a divisão na igreja de Corinto, o problema que isso causou na igreja de Corinto, e Paulo colocando cada um no seu lugar. Ou seja, o trabalhador, apesar de ser importante, não é nada. Dá para entender assim, será? O trabalhador é importante na igreja, mas não é nada no sentido de, não é primordial, porque quem dá o crescimento é Deus. Você é importante nessa igreja, mas tudo vem de Deus. O pastor é importante, o obreiro é importante, mas tudo vem de Deus. Foi isso que ele nos explicou. Tanto é que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Foi isso que foi falado aqui na semana passada, nas palavras do apóstolo Paulo, né? E aí depois no versículo 9 ele diz que nós somos cooperadores, olha aí. Então não é que nós não temos valor na obra, mas nós não temos a prioridade da obra. Nós somos trabalhadores, companheiros de Deus no trabalho. Só que é óbvio que não tem como se comparar com Deus. Deus é Deus. E nós somos os cooperadores, pela graça, pela misericórdia. Ele nos usa. Irmãos, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Por isso que no versículo 10 ele começa falando exatamente isso. O versículo 10 é importante para nós, irmãos, porque mesmo ele deixando claro no versículo 6, 7, 8 e 9, mesmo ele deixando claro que tudo vem de Deus, que a suficiência vem de Deus, que o crescimento vem de Deus, que a obra é de Deus, que a lavoura é de Deus, que o edifício é de Deus, mesmo ele deixando isso claro lá no 9, no 10 ele começa falando sobre ele. No 10 ele vai falar sobre ele, mas ele começa falando sobre Deus, olha lá, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Daqui a pouco Paulo vai falar o que ele fez na obra. Só que antes dele falar o que ele fez na obra, olha como é que ele fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada. E aqui é o segredo da graça. Graça que foi dada. Irmão, presta atenção, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas não é só a salvação que é pela graça. Tudo na sua vida é pela graça. Se você recebeu, então foi graça. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, para quem está chegando agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ok? Ó, na vida do cristão, tudo é recebido. O apóstolo Paulo diz isso aqui, e a Escritura também diz, se eu não me engano, foi Jesus em João capítulo 3, que nada o homem recebe se não for dado do céu. Procura esse versículo para mim aí, Vitor. Que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Não é isso? Tem esse versículo. Estou com dúvida se é João 3, não tenho certeza. Mas esse versículo mostra para nós uma realidade. O que é que você pode receber, ou melhor, o que é que você pode ter
se não for graça? 3:27. João 3:27. O homem não pode receber, não pode ter, não pode ganhar, não pode adquirir, não pode realizar, se do céu não for dado. E aqui Paulo vai falar a partir da parte B do versículo 10, 1 Coríntios 3, 10, parte B, do que ele fez. Só que antes de falar o que ele fez, ele fala quem deu ele, foi a graça. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Irmão, você pode ser o expert. Você pode ser o melhor profissional da sua área. Você pode ser o melhor pregador, o melhor pastor. Você pode ter a melhor empresa na sua área. Você pode ser o melhor cuidador de criança. Você pode ser o melhor cuidador de idoso. Você pode ser o que for. É graça. É graça. Se não fosse Deus na sua vida, você não faria nada disso. E o apóstolo Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Ok, segundo a graça que foi dada a ele, o que ele fez? Lancei o fundamento. Como prudente construtor. Olha isso. Ele recebeu uma graça. Ele recebeu um favor. E, segundo aquilo que ele recebeu, ele lançou o fundamento. Do que ele está falando? Nós vamos entrar nesse versículo ainda, mas lê o 11 comigo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja que ele fundou, que outro regou, e que Deus deu o fundamento, o crescimento, melhor dizendo. Agora, o que Paulo está dizendo é, eu recebi a graça de Deus para lançar o fundamento. Ou seja, eu recebi da parte de Deus a graça, o favor, a misericórdia, para ser um dispenseiro do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu cheguei na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, antes de todo mundo. Eu cheguei na cidade de Corinto, antes de qualquer outro missionário. Nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 18. Paulo está dizendo, eu cheguei nessa cidade e lancei o fundamento, ou seja, eu cheguei lá e preguei o evangelho pela primeira vez. Irmãos, você consegue imaginar Deus usando a sua vida e trabalhando no seu coração e usando para você ser um pioneiro do evangelho? O apóstolo Paulo vai falar que alguns irmãos da cidade de Corinto estavam em Cristo antes dele. Mas o primeiro a chegar para sistematizar doutrinas e ensinar foi Paulo. Então talvez você não é o primeiro cristão do bairro, mas a sua célula foi a primeira do bairro. Imagina isso. Imagina, você pode ser não ser o primeiro cristão aqui no Mangabeiras, mas talvez imagina, a primeira igreja do Mangabeiras. Tem muita igreja que ostenta, né, esse título. Não falando que é errado, ostenta não foi pejorativo, não. Ostenta no sentido de primeira igreja batista de Oliveira, primeira igreja batista de Ribeirão das Neves, não tem isso? Primeira presbiteriana de Belo Horizonte. Nós temos aí a famosa, né? 8ª presbiteriana. Qual que é aquela ali? 4ª? Da Afonso Pena ali? Não, a primeira não. A primeira? Lá é a primeira? Primeira presbiteriana de Belo Horizonte. Paulo está dizendo, eu cheguei e eu lancei o fundamento. Eu cheguei e eu doutrinei. Agora, qual foi o fundamento que Paulo lançou? O versículo 11, que daqui a pouco nós vamos chegar, fala que o fundamento é Cristo. Cristo. Agora, como é que ele lançou esse fundamento? Ou seja, como é que ele doutrinou? Como é que ele pregou? Como é que ele ensinou? Como um prudente construtor. Como um sábio arquiteto. Como um inteligente projetista. Você pode ir em Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo usa mais ou menos a mesma ideia, mostrando que de fato ele pregava o evangelho e anunciava o evangelho. Vai do 19, ó. Vai do 18.
Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. O que Paulo está dizendo? Pode voltar para 1 Coríntios 1, versículo 10. Paulo está dizendo que ele era um dispenseiro, um pregador do Evangelho. O que eu falei? 1 Coríntios 3, versículo 10. Olha só a vida de Paulo. A vida de Paulo não era ministério fácil, não. Porque olha como é que era a vida de Paulo. Onde não tem igreja formada, eu vou lá iniciar o ministério. Como um sábio construtor. Onde ninguém pisou ainda. Onde ninguém fez a obra, eu quero ir para lá. Irmão, tem que ter muita paixão e amor pela obra para fazer isso, porque nós não temos noção do que é isso. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, cidade estruturada, terceira ou quarta capital do Brasil, que coisa maravilhosa. Aí vem para o bairro Mangabeira, está aqui, eu cheguei aqui, a obra já estava toda pronta. Vim para cá e comecei a pregar, não foi, Bebete? Comecei a pregar. Agora, perceba, o apóstolo Paulo está dizendo que é como se você tivesse... O que ele fez era como se você estivesse indo lá para África. Janela 1040. Para a janela 1040, algum país que não foi evangelizado. Imagina você entrando num país que não foi evangelizado e colocar lá os fundamentos de Cristo. É isso que ele está falando. Eu cheguei na Acaia, na região da Acaia, na cidade de Corinto, e plantei, e lancei o fundamento, mas fui como um sábio, construtor, projetista. Ele planejou, ele arquitetou. Ele não foi de qualquer jeito. Obra, ministério não é de qualquer jeito. Tem que planejar, tem que trazer o esquema, tem que tudo certinho. Não é isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer fazer o ministério, a gente quer fazer a obra, mas vai pelos cocos, vamos de qualquer jeito. Vamos fazer desse jeito. Não, Paulo disse, eu tinha um ministério, uma obra. Eu lancei o fundamento que é Cristo, mas como um sábio construtor. Eu fui um prudente construtor. Ministério não é de qualquer jeito. Sabe aquele negócio, o que vale é a intenção? Não, não é verdade não. É claro que você tem que ter uma boa intenção e isso conta, mas só de boa intenção o ministério não é feito. Não é feito. Eu estava, por um acaso, vendo um documentário sobre as tribos de Papua Nova Guiné, e eles tinham costume canibal. E eles mudaram depois de evangelho chegar. Um missionário chegar lá. Missionários, é. Maravilha, é isso mesmo. Muito interessante, eu estava vendo isso logo antes de vir para cá. Estou falando disso aqui, né? Sobre isso. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, o apóstolo Paulo foi usado para isso. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu quero que você entenda isso. Ele foi um apóstolo. Ele foi um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Já estudamos isso aqui, vou falar de novo. Se você me perguntar, existe apóstolo hoje? Eu vou te perguntar qual apóstolo, qual tipo. Porque se for um enviado, como um missionário, isso existe. Barnabé foi chamado de apóstolo nesse sentido. Mas se for um apóstolo como aquele que traz o fundamento da fé cristã, esse não existe mais. Esses foram os discípulos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo. Apocalipse 21 mostra para nós os apóstolos de Cristo, está frio? Os apóstolos de Cristo como 12, está aqui, gente, está aqui. Como 12 apóstolos. Nós temos 12 apóstolos de Cristo na Escritura Sagrada. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes não, porque se matou, e não sabemos quem é o 12º, se é Paulo ou se é Matias. Mas esses foram os responsáveis por plantar, colocar o fundamento. Lá no primeiro século, foram em lugares que ninguém nunca foram e plantaram o fundamento. Agora, olha a continuação do 10. E outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Ou seja, quem pôs o fundamento? Os apóstolos.
Agora, quem vem depois dos apóstolos? Os presbíteros, os bispos, os pastores. Quando o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, ele não ficou lá o tempo todo, ele ficou lá 3 anos. Depois ele sai da igreja de Éfeso e escreve para nós cartas para um pastor que ele deixou em Éfeso. Quem? Timóteo. Então perceba, ele deixa Timóteo em Éfeso como um presbítero, porque ele já colocou o fundamento, Paulo. Tanto é que Efésios 2:20, Efésios 3:5 e Atos 2:42, Efésios 2:20, Efésios 3:5 e Atos 2:42, esses 3 versículos mostram que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Efésios, os textos de Efésios, dos apóstolos e dos profetas. Então não cabe fundamento novo. Não cabe doutrina nova. Não cabe ensinamento novo. E é algo que eu pego muito no pé aqui dessa igreja. Porque alguns chegam aqui, não, mas a Lagoinha faz. Não, mas a presbiteriana faz. Não, mas deu certo lá na renovada de não sei quanto. Mas a pentecostal de não sei o que faz. Irmão, nós já temos o fundamento. E não é para sair do que é o fundamento. O texto diz, eu fui o construtor, Paulo falando. Eu coloquei o fundamento, ou seja, a mensagem de Cristo, a pregação de Cristo. Agora, quem vem depois de mim, o outro, aquele que vem depois, vai edificar, mas cada um veja como edifica. Tanto é que Paulo saiu de Éfeso, deixou Timóteo e ensinou Timóteo a levantar presbítero. Paulo não disse para Timóteo assim, levanta apóstolos. Ele disse, levanta presbíteros. O bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, etc, 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 etc. Então você percebe comigo? O apóstolo chegou. Primeiro vem Cristo, doutrina os apóstolos. Os apóstolos vão para o campo, fundam igrejas e levantam liderança, levantam presbíteros. Missionário existe hoje ainda, mas apóstolo de Cristo para colocar regra na igreja, fundamento na igreja? Não. Mas, como é que você está falando isso aí? Mas eu vejo lá o Valdemiro Santiago. Mas eu vejo... Irmãos, não precisa nem explicar, né? Que não tem nada a ver com o apóstolo de Cristo. E é uma responsabilidade de cada líder. É uma responsabilidade de cada presbítero edificar o corpo de Cristo. Fundamentar não é obrigação nossa, não. Já está lá nos apóstolos. Agora, nós edificamos, ou seja, construímos. Então, essa igreja aqui tem que estar fundamentada em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aí a responsabilidade dos líderes dessa igreja, edificar essa igreja, fazer essa igreja crescer. Agora, olha a seriedade. Cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, é a doutrina do Cristo. São os 4 evangelhos. É a palavra de Deus. O nosso guia e o nosso fundamento. Pastor, por que aqui não tem isso, aquilo outro? É porque não tem na Bíblia também. Pastor, por que você não faz isso? É porque não está na Bíblia. Eu não tenho direito, a igreja não é minha. A igreja não é minha. Não fui eu que fundamentei. Como é que eu vou fazer o que eu quero? Entendeu? Eu estou aqui como um dispenseiro. Como é que eu vou fazer coisa que não está na Escritura, que não foi organizado por Jesus e nem ordenado pelos apóstolos? Como é que eu vou fazer isso? Porque olha o texto. Ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outro ensinamento, ninguém pode lançar outra base, a não ser aquilo que foi através de Jesus, por meio dos apóstolos, ensinado por Jesus e ensinado por os apóstolos. Mateus 16 diz que Jesus é o fundamento da igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os católicos entendem que a pedra de Mateus 16 é Pedro. E sobre Pedro a igreja está edificada. Mas não. É sobre Cristo que a igreja está edificada. A pedra angular da igreja é Jesus Cristo. Agora, irmãos, Sobre essa pedra. eu edificarei a minha igreja. Exatamente. Agora eu queria que você... Muitos. Na pedra angular. Agora, abra comigo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, 6 e 7. Gálatas.
Gálatas 1, 6 e 7. Olha isso, de vez em quando tem que ler isso aqui nessa igreja aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema é, seja amaldiçoado. Volta para 1 Coríntios 3. Então perceba, por que é que eu não posso lançar outro fundamento? Por que é que você não pode lançar outro fundamento? Por que é que você não pode pregar longe da Escritura? Por que é que você não pode ser Maria vai com as outras? Por que é que você não pode fazer o que todo mundo está fazendo? Porque se colocar algo no fundamento que não está na Escritura, que não foi ensinado pelos apóstolos, não foi ensinado por Jesus, anátema, amaldiçoado, seja amaldiçoado, é que Paulo está falando. Agora perceba, é claro que a igreja de da Galácia estava tendo um problema com os judaizantes, porque eles estavam ensinando a circuncisão para se obter a salvação. Esse era o problema da Galácia. Agora, aplicando para nós, irmão, todas essas invenções evangélicas que nós temos nos nossos dias para tentar atrair o povo, prender o povo e segurar o povo. Nós não podemos fazer isso porque é anátema. Não existe outro fundamento, não existe outra doutrina, é só o que está na Bíblia. Isso deveria ser o normal. Mas quando a gente fala isso, parece que a gente é o radical. É o patinho feio. Quando na verdade é aquele que está tentando só obedecer o que está escrito. Eu já li a Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, eu esqueci o nome dela. Mas é a Bíblia usada pela comunidade... Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová. Novo Mundo, lá, o Vitor falou. Uhum. É o seguinte, distorce totalmente a Bíblia. Uhum. Por exemplo, João começa não fala da mulher adúltera. Eles negam essa passagem nas Escrituras. Mas eu li outra Bíblia também, dos Mormons, o livro de Mormons. Eu ganhei recentemente. Dizem eles que é a Bíblia. E lá no livro de Néfis, primeira Néfis, não lembro qual capítulo e versículo exato. Mas é uma cópia chula da Bíblia. E fala claramente de um anjo que veio e entregou pessoalmente aquele evangelho em algumas coisas. Para Joseph Smith, e que era para seguir o que está escrito naquele livro. O Alcorão também veio assim. O Alcorão também. Eu nem vou entrar em outros pontos aqui não, mas assim, nós cremos que a nossa fé é a verdade. Sim. Só que nós também cremos nisso aí. Nós cremos que Deus inspirou homens. Exato. E que algumas revelações vieram até de anjo, por exemplo, lá em Apocalipse. Só que aí entra em contradição. Não a Bíblia. Não a Bíblia, como eles falam, né? A Bíblia protestante. A Bíblia com 66 livros. Entra em contradição deles, por quê? Porque só a comunidade religiosa deles que fala a verdade. Aí começa uma seita. Porque o Evangelho de Jesus Cristo fala de várias comunidades religiosas. Várias comunidades reunidas para fazer comunhão da mesma fé. Agora, como que é só ali que fala a verdade? Uma das marcas de uma seita é o exclusivismo e doutrinas completamente distantes e exclusivas da Bíblia, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Tem um livro Tem um livro da Testemunho de Jeová. Eu sou doido para ler esse livro. Qual? É uma pérola de grande valor, mas é sobre a doutrina deles. E esse livro só é dado para quem é membro. É membro de lá. Imagina o que tem lá. Aí eu não vou não.
Olha só, agora o versículo 12 vai mostrar para nós, irmãos, que existe um tipo de trabalhador e outro tipo de trabalhador. Olha como é que é a construção do texto. É Paulo como um apóstolo que está fundamentando, porque ele recebeu de Cristo. E o que ele está fundamentando é Cristo. Só que tem gente que vem depois de Paulo. E Paulo não consegue comandar e governar todas as ações de quem vem depois dele. Então é por isso que ele está falando, veja como edifica. Eu recebi pela graça o ministério, sou um apóstolo, fundamentei. Preguei só sobre Cristo, falei certinho. Você acha que Paulo pregou alguma heresia? Você acha que Paulo pregou alguma coisa errada? Não, pregou certinho. Só que depois dele viram outros trabalhadores. Então cuidado como que cada um edifica depois de Paulo. Ok. Por quê? Porque tem gente que vai edificar bem e tem gente que não vai edificar tão bem assim não. Olha o 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vamos entender esses dois versículos aqui. Esse versículo é uma grande base no catolicismo para a doutrina do purgatório. Daqui eles tiram, dentre outros textos, eles tiram a ideia do purgatório. Antes de refutá-los, eu vou explicar o texto. Olha o que o texto está falando, não tem nada a ver com o purgatório. Olha o que o texto está falando. Paulo edificou, Paulo plantou. Aí veio outro e regou. Ele trouxe o fundamento. Tem pessoas que vão vir depois dele pregar. Cuidado como é que vocês estão pregando. Cuidado como vocês estão edificando. Porque existem pessoas que têm obras no ministério. Mas essas obras do ministério, de algumas pessoas, podem ser comparados como ouro, prata e pedra preciosa. Coisa boa. Intenção boa, intenção correta, ministério sólido, consolidado. Mas tem outros obreiros que também têm obra, mas não obras tão excelentes. E tem gente que a obra dele é como se fosse madeira, palha e feno. Madeira, feno e palha. Aí quando é que nós vamos saber qual obra foi ouro, prata e pedra preciosa? E quando nós iremos saber o que foi madeira, feno e palha? Olha o texto. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Qual dia? Está até em letra maiúscula aí no português. Qual dia? O dia do Senhor. Quando Cristo vier em glória, irmão, nós vamos saber quem fez com a intenção errada. Nós vamos saber quem fez com a intenção certa. Nós vamos saber quem estava com a intenção no reino e quem não estava. Nós vamos saber quem realmente trabalhou como ouro, prata e pedra preciosa e quem trabalhou só como madeira, feno e palha. Eu estou falando isso aqui, estou gelando daqui até aqui. Estou falando sério. Porque a gente tem que saber a nossa intenção. Qual a nossa intenção? Em tudo que a gente faz. Porque, irmão, pode estar lindo e maravilhoso aos olhos dos homens, mas pode ser madeira, feno e palha. Quando será descoberto? No dia do Senhor. Lembra da igreja de Sardes? Era uma igreja rica, linda, maravilhosa. Jesus disse para ela, tem fama de que vives, mas está morta. Imagina isso, irmão. Imagina você chegando e dizendo, agora eu quero meu galardão. Eu falo assim, tem galardão não. Por que não? Porque sua obra foi madeira, feno e palha. Lá naquele grande dia, olha o texto, o dia, versículo 13, parte B, pois o dia a demonstrará, porque esta obra, sendo revelada lá no dia pelo fogo aqui é a imagem da purificação, é a presença de Deus purificando, mostrando, trazendo clareza do que fizemos, porque a obra sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um,
o próprio fogo o provará. Fogo aqui, irmãos, é como você pega o ouro e coloca lá no fogo para tirar toda a impureza e ficar só o ouro. Assim como o fogo refina o ouro. Quem lembra dessa? Vem tua obra em mim completa. Essa é a ideia. A sua obra é como se fosse uma pedra, algo que vai passar pelo fogo para ser purificado e mostrar o que é de verdade. Olha o 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha que coisa boa. O que é galardão? Recompensa. O que a palavra significa? Pagamento. Nós temos vida eterna. Nós temos o céu quando morrermos. Depois nós temos a ressurreição. Depois nós temos o novo céu e a nova terra. Nós temos a eternidade. Mas ainda nós temos o galardão. A recompensa. E a Bíblia não explica o que é. A Bíblia só diz que tem e que existe diferença de galardão. Agora perceba, irmãos. Imagina você chegando diante daquele dia. Primeiro, você não será julgado naquele dia, soteriologicamente falando. Ou seja, para ver se você vai ser salvo ou perdido. Não é isso, não. João 5 diz que nós já passamos da morte para a vida. Por isso não entramos em juízo. Ninguém vai chegar lá para saber se é salvo ou perdido. Não, salvo é salvo, perdido é perdido. Agora perceba, existirá aquilo que chamamos de bema. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é no dia da vinda de Cristo, eu creio sim, eu creio que é no dia do juízo. Só que o tribunal de Cristo é para recompensar os trabalhadores. Recompensar os dispenseiros. Nossa. Só que lá naquele dia nós vamos chegar e aquele dia vai provar para nós qual foi a nossa intenção. Como foi o nosso trabalho. É disso que o texto está falando. Os católicos, apostólicos, romanos entendem esse texto como se fosse o purgatório. O que é purgatório? É um lugar para você purgar pecados. Existe uma mentira protestante em relação aos católicos, que dizem que os católicos acreditam numa salvação depois da morte, por causa do purgatório. Todo mundo vai para o purgatório e alguns podem ser salvos do purgatório. Não é isso que eles creem. O purgatório é a ideia de que só crente vai para este lugar e que aqui nessa terra pode ser um estado de consciência, mas que também pode ser remetido ao porvir, ao depois da morte, para, neste lugar chamado purgatório, terminar então de limpar os seus pecados. E vai limpando os seus pecados e sairão de lá para o céu. Ninguém sai do purgatório que iria para o inferno para o céu, não. Quem vai para o purgatório é salvo. E lá vai limpar os pecados, vai terminar de reconhecer as suas falhas, as suas mazelas, para entrar no céu com o coração limpo. Essa é a ideia do purgatório. Eu estou falando que tem isso, eu estou falando que isso é doutrina, eu estou falando que eles creem assim. Aí, trazendo para o texto de verdade, não tem nada a ver com purgatório. Tem a ver com recompensa de obra, com galardão. Tem nada a ver com reconhecimento de pecado, reconhecimento da obra de Cristo. Não, isso aqui é galardão. Isso aqui é recompensa. Entenderam a diferença desse texto para o católico e para o protestante? A ideia aqui é recompensa de trabalho, galardão. Existe tipo de obras, existe. Porque todo mundo... E a gente fala, né? Estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou fazendo a obra. Aí tem gente que fica assim, ó, não importa se é igreja A, se é igreja B, não importa se o pastor rouba. Aqui no Brasil não tem um ditado, rouba mais faz. Rouba mais faz. Pelo menos está fazendo. Irmãos, não é assim não. Porque aquele dia vai provar as obras de cada um. Naquele dia nós saberemos se os grandes pastores dessa terra foram homens com grande intenção, com boa intenção, mas os pequenos também. Todo mundo. Nós vamos saber quem é quem. Se tiver permanecido a obra sobre o fundamento, olha lá, olha o 14, ó, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. O fundamento é Cristo, o fundamento é a doutrina, o fundamento é o que os apóstolos fizeram. Se alguém trabalhou de forma correta e edificou sobre esse fundamento, ouro, prata e pedra preciosa, tem recompensa. Agora, e o contrário? O que vocês acham que vai acontecer com o contrário? Sem ler. O que vocês acham que vai acontecer?
Ó, a pergunta, olha a pergunta, ó. Chegou no dia do Senhor. Aí, um grupo de pessoas ouviram de Jesus assim, o que você fez foi madeira, foi ouro, prata e pedra preciosa. Tá aqui seu galardão. E o outro grupo? O que vocês acham que vai acontecer com o outro grupo? Jesus falou. O quê? Mas Senhor, em seu nome nós pregamos, profetizamos, curamos, expulsamos demônios, mas ele vai falar abertamente, apartai-vos de mim para o inferno, porque eu não vos conheço. Você acha que é isso que vai acontecer? Sim. Outro pensa outra coisa? Hã? Serão salvos. Serão salvos? Não terão galardão. Não terão galardão. Aí como é que eu fico então agora? Tem mais alguém que quer dar opinião? Então, vamos lá. O Pio está errado. Está errado. O Bernardo e a Isabel se completaram, estão certos. Olha o 15. Se a obra de alguém se queimar, vai passar pelo fogo. Se não foi aprovado pelo fogo, se queimou, sofrerá ele dano. Opa, vai para o inferno? Calma, calma. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Olha isso. Isso aqui não é perda de salvação, porque o texto está falando para crente. Consegue entender isso? Então tem crente com galardão e tem crente sem galardão. Esse é o sofreu dano. Qual que é o crente sem galardão? É o que trabalhou, mas que trabalhou colocando fundamento, madeira, feno e palha. Tem um crente que vai receber galardão. Quem é esse? O que edificou sobre o fundamento que é Cristo, ouro, prata e pedra. Ouro, prata e pedra preciosa. Agora, tem um crente que nasceu de novo, olha para você ver, que é filho de Deus, que conheceu a Jesus, mas que não foi lá tão esforçado assim na sua intenção, no seu ministério, na sua obra. Esse tem galardão não, madeira, feno e palha. Deixa o Bernardo, depois você. Eu acredito que não é esse o fogo de purificação, mas sim de revelação. Sim, a ideia é essa. Porque o fogo de purificação ele está nos tempos de hoje, né? Sim, só não sei se você está remetendo isso a batismo com fogo. Se for batismo com fogo, eu vou discordar de você. Mas se você falar que Da purificação. Pode ser. Você citou a questão do fogo como purificação e no purgatório e tal, que é o que eles creem, né? E sabendo que isso está errado, não é purificação, mas sim revelação da obra. Mas o purificar tem a ideia de limpar. Então, o que eu disse de purificar aqui para nós, não para eles, para nós, é a ideia de limpar a obra. O fogo purifica o ouro, o fogo limpa o ouro. Tudo que não é ouro, sai do ouro, pelo fogo. Permanece só o que é ouro. Só o que é ouro. Isso é o limpar, o purificar. Entendeu? Seria nesse sentido. Diga. A questão é a seguinte. É o seu, né? A questão é a seguinte. A gente sabe que a ideia de crente carnal ela não existe. Porque a ideia que recebeu a Cristo recebeu completo. E falamos isso aqui, inclusive. Até mesmo a obra que ele faz é baseada na graça e na revelação do Evangelho. A ideia de que exista um crente que a obra foi feno e palha traz uma ideia de crente carnal nesse sentido. Que não abraçou o Evangelho completamente, embora seja salvo. Mas a ideia do crente carnal que Paulo está falando não é o crente que vive a prática do pecado. Esse crente não existe. Mas é o crente imaturo. É diferente. É completamente diferente. Você ser um imaturo e você ser um ímpio. Paulo disse, quando você é imaturo, isso a gente falou aqui em 1 Coríntios 3, né, no início. Quando você é imaturo, você se assemelha aos mundanos. Porque você, no contexto específico, porque você tem divisão na igreja. Você fala que você é de Paulo, você é de Apolo. Mas Paulo está dizendo que esses que tinham divisão na igreja viviam de forma devassa. Eles estavam pecando nesse ponto, e nesse ponto parecendo com os mundanos. Nessa ideia, Paulo chama de carnal. Entende? Sim. Embora eu entenda e saiba que existe a doutrina do galardão e tudo, eu fico... Parece para mim, às vezes, talvez por falta de entendimento, um paradoxo, às vezes, com mérito.
Que é a minha visão de graça, que realmente não existe mérito humano. Então é simples, eu acho. É só você entender, graça, favor que você não merece. Isso tem a ver com a salvação. Soteriologicamente falando, a salvação é pela graça. Você está ali, é graça. Agora, o galardão é uma recompensa de trabalho, de esforço ministerial. Não tem nada a ver com salvação. Não é mérito, é uma recompensa. Tanto é que Mateus capítulo 20 tem uma passagem que mostra que, em certo sentido, a recompensa é igual para todo mundo, a salvação. Teve gente que foi trabalhar de madrugada, teve outros que foi trabalhar 9 da manhã, teve outros que foi trabalhar meio-dia, teve outros que foi trabalhar 3 da tarde, teve outros que foi trabalhar 5 da tarde. Chegou o patrão para pagar às 18. Todos receberam o mesmo pagamento. Aí, aquele que achou que era mérito, falou assim, mas eu trabalhei de madrugada. Aí entra no que você está falando. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o dinheiro, o dono da vinha, o dono da plantação falou lá. É mal o seu olho porque eu sou bom? Percebe? Então, soteriologicamente falando, todos aqui entrarão no céu, na vida eterna, pela mesma graça. Mas aprove a Deus nos dá recompensa. E aí a recompensa não é igual, não. Então faz total sentido que a mãe me recordo o nome dos apóstolos, que ela pede para Jesus, quando Jesus vir na glória dele, um sentar à direita e outro à esquerda. É a mãe de Tiago e João. Isso, aí Jesus fala, mas isso não compete a mim. Não, mas ali não tem nada a ver com isso aqui, não. Não, eu sei, mas ali seria uma posição de destaque, não. Então, mas por soberba e vaidade. Não, mas eu não estou indo nesse ponto de soberba e vaidade, eu estou indo nesse ponto de galardão pela obra. Mas a ideia da mãe de Tiago e João não foi essa. A ideia dela não foi essa. Entendi. Mas eu estou, tipo, nessa visão. Teria como ser isso? Não. Não? Sabe por que não? Porque eu não posso associar esse texto a isso aqui. Porque a mãe de Tiago e João queriam Tiago e João superiores aos outros discípulos. Queria privilégio, não é isso aqui. Agora, então eu vou até concordar em parte com você, essa parte aqui, ó. Se algum cristão quer privilégio na obra e quer ser superior aos outros na obra, não amadureceu nisso e viveu assim, esse camarada vai ter como as obras dele madeira, feno e palha. É a única ligação que eu posso fazer desses dois textos. Você entendeu o que eu estou falando? Mas aí que está o coração da pessoa. Sem dúvida, e só Deus sonda, né? Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, é difícil ser crente. Vocês já repararam isso? Olha só, para ser cristão, não basta apenas fazer, tem que fazer com a intenção certa. E ninguém aqui passa no crivo. Ninguém aqui, eu também. Ninguém aqui passa no crivo, irmão, de ser 100% purinho, santinho, não tem jeito. Nós fazemos coisas, às vezes, com a intenção errada. Tanto é... Entra exatamente aquilo que Jesus fala, né? O quê? Quando a gente der esmola. Eu ia falar isso agora. Nesse segundo. Mateus capítulo 6, Rubinaldo. Tem jeito de dar esmola errado. É quando você faz para ser visto pelos homens. É possível orar errado para ser visto pelos homens. É possível jejuar errado para ser visto pelos homens. Mas eu estou dando esmola, eu estou orando, eu estou jejuando. Se fosse fora da igreja, se fosse em um outro ambiente, que coisa maravilhosa. Mas aqui dentro tem aquele que o apóstolo João recebe a revelação que passeia pelos candeeiros. Candeeiro em Apocalipse é igreja. Candeeiros, igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As igrejas da Ásia Menor. Jesus disse para João que ele passeia pelos candeeiros. É por isso que passeando pelos candeeiros, ele pode falar assim, conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Tem noção do que é isso? Sabe aquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava
No meio da igreja ele passeava. É isso. A gente está aqui no culto, domingo. Aí Deus está aqui no culto, não está? Quando a gente reúne, Deus não está aqui? Ele sabe quem veio cultuar, quem não veio. Ele sabe quem veio bater cartão, quem veio cultuar. Ele sabe qual é a minha intenção, qual é a intenção do Pedro, quem veio aqui pregar, quem veio cantar, ele sabe tudo. Hein, João? Tocando aqui a música, Deus sabe o que você está tocando. Irmãos, é assustador. Graças a Deus, pela graça de Deus. Porque nós não temos uma intenção 100% pura, não temos. Mas o Senhor vai moldando o nosso coração, o Senhor vai quebrantando o nosso coração, o Senhor vai mudando o nosso coração. Estamos fazendo para Deus. Tivemos a reunião de louvor segunda-feira. Eu falei lá, estamos fazendo para Deus. Então dá para chegar no horário, porque é para Deus. Então dá para ensaiar, porque é para Deus. Então dá para estudar antes de pregar, não dá, Pedro? É para Deus, uai. Qual a intenção? Qual a motivação? Qual é o gasto que você está dando na obra que Deus te confiou? Qual é? Até onde você está se esmerando? É assim que fala? Esmerando. Até quando? Até onde? Qual é o nível de entrega? Irmão, eu preciso um dia começar, quem sabe, chegar perto de trabalhar com ouro, prata e pedra preciosa. E eu fico impressionado como é que tem crente que diz assim, não, eu tô bacana. Eu tô bem com Jesus. Eu tenho, posso, faço. Irmão, eu olho para um texto desse e eu fico assim, meu Deus do céu. Mas olha a graça de Deus, irmão. Até quem trabalhou com madeira, feno e palha está salvo. Só que como que pelo fogo, sabe o que é isso? Por um triz. Um triz chamado graça. Um triz chamado favor não merecido. Por isso que não tem a ver com a obra aqui. Eu entendi o que você quis dizer. Eu estou dizendo, por isso que não tem a ver. Porque é graça do mesmo jeito. Porque ouro, prata, ou pedra preciosa, ou madeira, feno e palha é graça. Vai receber graça. Agora, galardão não. Está salvo. Imagina, irmãos, é porque o livro da vida, e lá no apêndice do livro da vida está o nome do camarada. Passou todo mundo. Repescagem, Rubinal. Imagina, na repescagem. É muita graça. Para salvar o pio tem que ser muita graça. Para mim também. Para todos nós, porque onde abundou o pecado. Olha esse aqui, esse texto é maravilhoso de Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 16, versículo 16. Agora, por que essa seriedade toda e por que Paulo fala isso tudo? Não sabeis que sois santuário de Deus? Santuário, edifício, construção, igreja. Por que eu tenho que ter cuidado com o que eu faço? Porque eu estou no santuário de Deus. Irmão, lá no tempo de Moisés era um tabernáculo, lá no tempo de Eli era um tabernáculo, lá no tempo de Davi era uma tenda, lá no tempo de Salomão era um templo. Hoje não. Hoje somos nós. Não sabeis que sois edifício de Deus, santuário de Deus? Então tudo aquilo que você faz na obra, você faz para edificar os irmãos, que faz parte do templo de Deus. É muito mais sério do que simplesmente carregar uma arca de madeira. É trabalhar para a edificação do irmão. É trabalhar para o crescimento espiritual do irmão. Não podemos perder tempo com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não, nós estamos aqui com essa responsabilidade. Não sabeis que sois santuário de Deus? Agora olha isso. E que o Espírito de Deus habita em vós? Por que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Por dois motivos. Romanos 5 diz que o Espírito testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Se alguém te perguntar, por que você é filho de Deus? Porque o Espírito testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus por isso. Glória a Deus. Agora, por que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Efésios 1,13 também. E Efésios 4,30. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, o penhor da nossa herança até o dia de Cristo. É por isso que eu creio na minha salvação até a eternidade.
que eu creio na minha salvação para sempre? Porque eu tenho o selo do Espírito Santo. Por que eu creio que eu sou salvo e serei salvo e estou salvo pro resto da minha vida? Por que eu creio nisso? Porque eu estou guardado não pelas minhas obras, não por mim, eu estou guardado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me sustenta até lá, ué. É o Espírito Santo que me segura até lá. É o penhor, irmão, é o selo. Selo naquela época era o que dava domínio, governo, autenticidade, garantia de que era algo real. O Espírito Santo habita em nós. Agora, pelo Espírito Santo habitar em você, é que você tem que levar a sério a edificação daquilo que os apóstolos fundamentaram, que é a pregação do Cristo Jesus. O quê? Não, Efésios. Efésios 1:13 e Efésios 4:30. Efésios 1:13, Efésios 4:30 e 2 Coríntios, capítulo 1, do 20 ao 22. Deu para anotar aí? 2 Coríntios 1. Mas com essa mão que você está aí também, você vai conseguir. Eu posso ficar aqui meia hora falando para você. 2 Coríntios 1, do 20 ao 22. Também, meu Deus. Agora, irmãos, nós já tiramos aqui a ideia do purgatório. Agora, outro texto muito mal interpretado também é o último, é o versículo 17. Muita gente usa isso aqui para proibir o suicídio. Faltando 8 minutos eu vou entrar nesse trem. Ou deixo para a semana que vem. Olha lá, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha o contexto, eu estou falando o tempo todo aqui de edificar, de plantar, de igreja, de construção, de fundamento que é Cristo, de pessoas que vêm depois do apóstolo, está vendo isso? Do presbítero, para edificar igreja, santuário de Deus. E aqui sempre no plural, não sabeis que sois, que o Espírito Santo habita em vós. Finalzinho, porque o santuário de Deus que sois vós, é plural. Isso aqui está falando de igreja. Tem gente que pega esse texto fora do contexto e diz, está vendo? Suicídio é um pecado sem perdão, porque quem destruir o santuário de Deus, Deus vai destruí-lo. Só que você não é templo do Espírito Santo. Você faz parte do templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo não está falando de quem simplesmente destrói o seu corpo, a sua vida. Eu não estou falando que pode fazer isso. Isso é pecado. Mas eu estou falando que esse texto não condena, não está falando nada de quem tira a vida. Esse texto está falando de quem destrói a igreja. De quem acaba com o fundamento e a edificação da igreja. Quem tira a comunhão da igreja. Quem tenta terminar com a edificação da igreja. Suicídio é pecado, não matarás. Mas eu não posso dizer que é o pecado sem perdão, porque eu vou além da Escritura. A Escritura não diz que tirar a vida é o pecado sem perdão. Espera aí. A Escritura diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Ah, suicidou. Eu tenho certeza que vai para o inferno, porque suicidou. Você está falando isso baseado em qual texto bíblico? Em qual texto bíblico? Nós temos vários exemplos de suicídio na Bíblia, sabia? Deixa eu pegar aqui, anotado aqui, eu tenho alguns. Zinri, Judas, Abimeleque, Saul, Sansão, mesmo que num contexto de guerra, Aitofel. Muitos quiseram a morte, Jonas, Elias, Moisés, Paulo. Agora perceba comigo, suicídio é pecado. É pecado. Mentir é pecado. É pecado. Roubar é pecado. É pecado. Adulterar é pecado. É pecado. Mas uma pessoa não vai para o céu ou para o inferno de acordo com como ele morreu. Não é assim. Imagina se você tiver a vida inteira com Cristo pela graça, sem contar que é pela graça, mas a vida inteira com Cristo e está ali no momento de deslize, está zoando, mentiu no carro, bateu o carro, morreu. Morreu mentindo. E aí, vai para o céu ou vai para o inferno? Se você falar que é para o inferno, então você está falando que o sangue de Jesus não te purificou daquele pecado,
que o perdão de Cristo está condicionado a uma ação sua e que não é graça, que é mérito. A salvação é pela graça. O Senhor Jesus te purificou de todo pecado ou não? De todo pecado ou não? Sim. 1 João 1 diz que ele me purificou de todo pecado. Então não é como eu morro que me vai falar se eu vou para o céu ou para o inferno, não. É a graça que me alcançou em vida que me fala se eu vou para o céu ou vou para o inferno. O suicida vai para o céu? Depende se é crente ou não, né? Se você falar assim, você está liberando o suicídio. Irmão, eu não estou liberando nada, eu estou falando o que está na Bíblia. O que o outro vai fazer, eu não tenho poder sobre isso. Agora, é pecado, é errado, lute para que ninguém nunca perto de você faça isso. Mas não é uma sentença de morte eterna o suicídio, não é. Tem gente que pega esse texto para falar isso, mas esse texto não está falando disso. Esse texto está falando da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Dá para entender assim ou não? O que é isso? Música, né? É o carnaval? Crente não vai em carnaval não, tá? Deixa eu avisar. Te contando, você tá falando de carnaval, vou te contar um negócio. Tem que avisar. Lá no fevereiro, 2017, carnaval de 2017, a gente se reúne para fazer o Tela Crente. Tela Crente. A gente reuniu a galera e foi assistir. Tinha. Tela Crente, adorei. Reuniu a galera, aí o pastor André virou e falou: vamos lá evangelizar no carnaval? Aí o pastor não vou não, que pra mim quem vai evangelizar no carnaval é crente que quer curtir o carnaval e tá usando isso como desculpa. Aí ele, final, você não pode pensar dessa forma não. Aí a gente foi assistir um filme chamado Até o Último Homem. Aí depois que acabou o filme, a história daquele filme, a mensagem falou tão grande no meu coração, eu chorei muito. Aí eu terminou o filme, eu tô lá. Eu sou pastor, vamos lá pra ele ficar lá. Aí ele, eu entendo a intenção do seu coração, mas é desse jeito não. Uai, não deixou não de jeito nenhum. Aí não, ele falou comigo, não é só ir evangelizar. Porque o pastor Pedro Estrela não sei. Foi alcançado no carnaval. Não, primeiro, eu falei crente não vai no carnaval, pular carnaval. Exato. Eu não aconselho crentes em meia boca aí, que flerta com o mundo, ir para carnaval não. Eu não vou não. Você fica quieto. Você fica aqui na igreja. Tem que ser maduro. Tem que estar firmado em Deus demais. Senão, irmão, daqui a pouco tá lá, pezinho balança. Daqui a pouco a mãozinha balança. Daqui a pouco... Eu sou crente, mas meu pé não é crente, não? Exatamente. Não, tipo isso. Amém, gente? Amém.